Só que a gente não contava, não estava esperando que esse serviço que a gente já estava fazendo, que estava nos deixando mais bem financeiramente falando, mais confortáveis, que era tão instável, que era tão inseguro, que poderia a qualquer hora parar tudo e dar uma merda muito grande. A gente pegou, trabalhou, comprou um carro maior, mais caro. Não foi só isso, a gente vendeu o nosso carro, pegou o dinheiro do nosso carro, juntamos com outro dinheirinho que a gente tinha junto, para comprar um carro maior e mais caro, que foi a S10 2011, não é novo, é um S10 já de um ano já de 2011, mas é um carro maior e mais caro. Bem mais caro. E aí também 70 foi praticamente, acho que foi 75 mil reais, 76 mil o carro, não foi? Foi, 76 mil. E aí a gente comprou o carro também, a gente vendemos nosso carro, tinha compramos dinheiro outro. para poder mudar, porque pra gente se mudar a gente tem que ter dinheiro para comprar combustível, para comprar comida, para todas essas coisas. Então a gente tinha o dinheiro para mudar, sabe? Isso. Só que a gente pegou e gastamos muito do nosso orçamento, o dinheiro que tinha guardado nesse carro. Que foi uma compra que, de repente, se a gente tivesse pensado bem, a gente não teria feito ainda, a gente não teria mudado ainda, a gente teria esperado mais, que era o que a gente deveria ter feito. Ter esperado o quê? Ter mais dinheiro, ou a gente ter certeza que esse negócio era sólido. Era sólido. Porque a gente pensou que era na época, mas não era. Foi o nosso risco. Aí, tô tentando resumir. Aí a gente foi pro Maranhão. Quando a gente foi pro Maranhão, como a gente ia se mudar pra cá, onde a gente tá morando em Belém. Então a gente foi pro Maranhão. Decidimos ir pra passar um tempinho lá com a nossa família. Uns meses. Uns meses. Nesse tempinho, como a gente tava de mudança, a gente pensou, vamos passar mais um tempo. Além do que. Porque quando a gente ia pra lá, a gente ia passar um mês. Isso. Então, no Maranhão com a nossa família. Minha família, a família dela, no Maranhão. Taço Fragoso, Maranhão. Passamos 4 meses no Maranhão. 4 meses. Nesses 4 meses. Foi também um erro grande. Por quê? Que a gente não quer cometer. Não é o erro de estar com a família, não, pelo amor de Deus. Foi o erro de ter parado de trabalhar. Estar com a família é muito bom, mas a gente não tava nesse luxo todo. A gente pensava que tava, né? Não é nem luxo, a gente já tava ruim. Assim, a gente já sabia que a gente tinha gastado além do que a gente podia no carro. E que a gente sempre, eu fui muito cuidadoso, assim, da gente sempre ter um dinheirinho guardado. Só que esse dinheirinho que tava guardado era pra gente não estar mexendo nele. O que a gente fez? Nesses meses que a gente passou lá sem ganhar dinheiro, a gente tava gastando o belisquinho que tinha. Porque como a gente tava lá com a família, não tinha, tipo assim, como parar só pra estar ali trabalhando, igual a gente fazia. Porque a gente tava curtindo com a família, tava todo dia passava uma semana na minha família, outra semana na família dela, um dia com a irmã, outro dia com o irmão. Resumindo, a gente não teve tempo assim pra trabalhar. Além disso, de não ter tido todo esse tempo para trabalhar, porque a gente ficava andando muito, tinha também a questão da privacidade, porque a nossa renda principal vinha de conversar, gente. Nós tinha que estar ali parado para conversar. Converter pessoas em clientes. Essa área que a gente atuava era uma área que precisava de privacidade. A gente tá no nosso quartinho, no lugar isolado nosso, para estar falando conversando com pessoas de um nicho que não podia estar lá com qualquer outras pessoas vendo esse tipo de interação. Que precisa de dedicação. Por exemplo, não dá da gente estar aqui conversando e estar aqui com uma pessoa sentada conversando com a gente tá ali na casa toda hora, vem uma pessoa, vem um irmão, vem um vizinho, vem a pessoa ver a gente vai lá. Normal, a gente não tá reclamando, pelo amor de Deus. Não estamos reclamando, estamos falando do fato. Então foi isso, passamos 4 meses. 4 meses. E nesses 4 meses, e também foi decisão nossa de passar esses 4 meses lá. Isso acontecendo, a gente sabia que a gente estava já, né? Nas últimas, no limite. Porém, a gente tinha uma esperança. Uma esperança não. A gente tinha não era só esperança. Não, a gente tinha certeza porque a gente já tava com muito tempo, muitos anos, gente, que a gente não passava por um aperto desse. Tava com muitos anos que a gente sempre ganhava mais do que o suficiente para nós sobreviver. E guardando sempre. Então, a gente pensou assim, beleza. Só chegar lá e trabalhar. Estamos gastando tudo que o restinho do que a gente tem aqui, beleza. Quando chegar lá em Belém, que a gente já tava decidido que a gente vinha pra Belém, chegou em Belém, a gente aluga um lugar, a gente pensou bem assim, chegou lá, aluga um lugar rapidinho, muda pra dentro dessa casa, bota a internet e volta a trabalhar, ganhar mais do que a gente precisa pra sobreviver. Ou seja, a gente vai novamente se recuperar. Era essa a nossa ideia, beleza? Só que não aconteceu como a gente pensava. Foi aí que deu merda. Por quê? Lembro dos 4 meses que a gente passou no Maranhão. Gastando tudo. Então, nesses 4 meses, esfriou tudo. Esfriou. Além de a gente ter gastado o que a gente já tinha, quase todo, a gente ainda
perdeu toda a clientela, Perdeu porque toda a passou clientela. quatro meses, clientes, Sem pessoas se que dedicar. compram, esfria, tá? Isso aqui eu tô falando da agência, que a gente tinha abrido, tinha até abrido empresa já, entendeu? tinha aberto empresa. Aberto empresa, porque o valor que a gente já tava ganhando era acima do permitido sem Tinha ter que ter uma empresa. empresa, né? Tinha que ter empresa. Então, a clientela esfriou toda e os outros ganhozinhos que a gente tinha também, que entrava um valorzinho de vez em quando, de site, de Já tinha criação de esfriado faz Tinha tempo. esfriado Por quê? também. Porque como a gente começou a ganhar um pouco mais... 25 minutos já, meu como Deus. a gente começou a ganhar um pouco mais nesse outro nicho, a gente deu uma esfriada nos outros. De tudo, a gente praticamente não tava Aí ganhando tava mais. trabalhando só com isso. Tava focando mais nesse nicho hot. E aí acabou que Mudamos pra cá, mudamos pra pra Belém, e deu merda. Por quê? Gente, aqui não foi nada do que a gente pensava. Uma experiência... Calma Depois a gente vai fazer um vídeo explicando pra vocês nossa experiência aqui. porque Aqui, senão vai muito- ficar grande demais. Esse vídeo aqui, com certeza, vou ter que cortar ele. Mas resumindo, já deu ruim do começo, porque a gente pensava que ia chegar aqui e alugar a casa logo. Alugar a casa logo. Não, gente, Não a maior conseguimos. dificuldade do mundo pra alugar uma casa 2 aqui. semanas a gente passou pra conseguir alugar. Sorte nossa que tem uma tia nossa aqui, tios nosso, que nos receberam na casa deles, porque a gente pensava que a gente ia ficar aqui uns 2, 3 dias Ia conseguir de aluguel. Pensamos bem assim, a gente vai alugar lá um lugarzinho, um quartinho lá, um lugar pra ficar, um hotel, pra ficar uns 3 dias, 2, 3 dias, enquanto a gente aluga uma casa rapidinho, porque a gente tinha, entre aspas, o dinheiro, entre aspas não, a gente tinha o dinheiro pra alugar, dinheiro pra pelo alugar. menos por uns 3 meses, tá? A gente aluga rapidinho, muda pra dentro dessa casa e vamos seguir a nossa vida. Não aconteceu isso. Chegou aqui, a pior dificuldade do mundo. De todos os lugares que nós já moramos aqui, foi o mais difícil que deu pra alugar. A pior burocracia do Muita mundo. burocracia pra alugar, são muitas exigências. Muitas exigências, muitas moagens lá. Mesmo que a gente tenha o dinheiro pra dar a calção aqui, eles não aceitam calção. Não aceita. Aqui eles pedem que a gente tenha que ter um fiador, fiador. ter que ter uma pessoa que ganha muito bem, que vai... Tem que ter comprovante de residência, comprovante de ganho. De ganhos, de tudo. comprovante de ganhos muito... E a gente não tinha Muito comprovante de alto. ganhos porque a gente trabalha de forma autônoma, E gente. esses 4 meses que a gente não tava, e tinha que ter comprovante Dos últimos 3 meses. E Dos os últimos 4 3 nós meses. passamos sem trabalhar. Dos últimos 3 meses. A gente passou 4 meses no Maranhão sem trabalhar, sem ganhar praticamente nada. Até que, glória a Deus, a gente encontrou esse apartamento Procuramos aqui. bastante. Detalhe, gente. A gente alugou um lugar muito caro, muito mais caro do que todos os outros Só que a gente aí alugou. a gente tava esperançoso de começar a trabalhar. Mas não e alugamos tudo. caro porque nós queríamos, não. É porque foi a única opção Foi que a nós única opção que encontramos. nós encontramos. Depois de 2 semanas procurando, a gente já tava se sentindo muito mal na casa dos outros, Na que eram casa dos nossos outros. tios. Eles estavam nos recebendo muito bem, nos tratando bem, mas a gente tava se sentindo desconfortável. E também sem trabalhar. Nós tinha que trabalhar. Tinha que Nós trabalhar com precisava urgência, com trabalhar. emergência, não encontrava um lugar mais barato, mais em conta, e quando encontrava, não dava certo porque não aceitavam a gente, porque a gente não tinha carteira assinada, não tinha comprovante de renda, mesmo que a gente tinha o dinheiro, a gente falava que queria dar calção, eles não aceitavam a calção. Nós mandamos o comprovante, nós mandamos o negócio do nosso cartão, tipo assim, ó, aqui, ó, nós temos o dinheiro, tá saldo, mandamos o saldo que a gente tinha valor pra pagar aí por vários meses, aqui. se eles Até que quisessem. conseguimos alugar esse daqui. A gente mandava sempre os nossos valores que a gente tinha assim, eles pediam, quer saber se vocês têm condição de realmente pagar. A gente mandava mesmo assim, mas a gente precisa também de comprovante de residência e de um fiador. A gente não tinha fiador aqui. O nosso tio que mora aqui, as nossas primas, moram de aluguel também, não tinha fiador aqui, a gente não conhecia ninguém. Resumindo, depois de muitas portas na cara, aluguéis tudo caro por causa do tal de COP30 que tá tendo aqui nesse ano de 2025, vai ter. Nós nem sabíamos desse negócio. Nós nem sabia quando viemos, todo aluguel muito caro, quando a gente ia questionar, não, é porque realmente é caro e agora vai ter a COP30, tá tudo muito caro realmente. Depois de muita luta, a gente encontrou um apartamento de R$ 1.900, 1.900, que era muito mais acima de tudo que a gente já tinha pagado antes, mas ainda assim, pra nós, a gente pensava assim, beleza, a gente pode, porque a gente podia na época. A gente vai voltar a trabalhar, ganhar, esse valor era de boa pra gente, era confortável. Só que a gente pegou, como não tinha outra opção, não tava encontrando outra opção, e a gente já tinha vindo pra cá, e a gente não tinha mais muito, tipo, não tinha, vamos pra outra cidade, do nada, assim. A gente já tinha vindo de plano pra morar aqui, já tinha gastado muito pra chegar até aqui, a gente pensou, a gente tem que morar aqui mesmo. E a gente já tava 2 semanas na casa da minha tia, me sentindo desconfortável, a gente pensou, não, beleza. Foi esse apartamento que aceitou a gente como... com as finanças que a gente tinha, sem precisar de fiador
e sem precisar desse comprovante de renda. A gente só pagou o calção. Pagou E pronto. o calção e mudamos pra dentro. Eles deixaram por 1.800, era 1.900, falava que deixava por 1.800, deram aí um desconto de R$100, o que ainda ficou muito caro, muito acima, muito mesmo. Mas a gente pensou, beleza. Só que a gente mudou pra cá, teve um monte de contratempo, que a gente não começou a trabalhar imediatamente. A gente veio começar a trabalhar 2 meses depois que a gente tava aqui. Por quê? Teve uma trabalheira danada, teve uns atrapalhadas aqui no apartamento que a gente tava, porque a gente mudou. Depois que a gente mudou, teve várias coisas que não tava da forma que era combinado. Eles tiveram que ficar fazendo algumas coisas depois. Coisas que não dava pra esperar, gente. Isso. Era coisa que a gente era goteira. Goteira, entrando água, vazamento, era um monte de coisa. Que, como a gente tava pagando caro, a gente também precisava que eles arrumassem antes, senão a gente ia passar a vida nisso. Resumindo, vieram, e depois que vieram botar a internet aqui também, demorou um pouco pra botar a internet. Quando vieram botar a internet, a gente passou várias semanas tentando comprar coisa, pelo menos pra trabalhar. A gente não tinha cadeira, a gente não tinha nada, porque quando a gente... mesmo pra colocar computador. Pra vocês entenderem como é que funciona, a gente fica numa cidade, a gente compra as coisas usadas nessa cidade, fica lá, depois vende tudo, porque a gente normalmente muda pra uma cidade longe, tá? Aí deixa tudo. Isso aqui é um estilo de vida, também um cuidado, que tem muita gente pergunta, mas por que você fica mudando de cidade? Gente, é porque... Por causa desse motivo que eu já falei, era o nosso sonho ficar mudando de cidade para conhecer outros lugares. E como o nosso trabalho não é de carteira assinada, a gente não depende da cidade, o nosso trabalho é pela internet, então a gente sente que a gente tem essa liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar. E realmente temos. Mas deu essa atrapalhada toda, aluguel caro, demorou de começar a trabalhar. E quando a gente finalmente começou a trabalhar, aconteceu vários imprevistos que a gente não imaginava. Que era... A gente faz muito trabalho, gente, no manual, conversando manualmente com os futuros clientes por WhatsApp, pelo Instagram, criando perfil e fazendo esse perfil escalar e crescer para poder vender para essas modelos e automaticamente essa modelo ganhando, a gente ganha. Nosso sucesso depende do sucesso das outras pessoas. Só que começou a dar muita atrapalhada que os perfis começa a cair muito. Não segura mais perfil. Muito instável os perfis. E tanto os perfis do Instagram, gente, também do WhatsApp. Não segura. Não segura. Aí a gente já conseguiu várias vezes trazer de novo, recuperar o número, só que cai de novo. Aí não adianta. Aí o que acontece? A gente vai lá, registra um novo número. Aí passa ali semanas, um mês pra conseguir uma clientelazinha. Quando consegue uma clientelazinha pra esses modelos... Gente, tivemos que finalizar ali no outro celular porque deu memória cheia. E também já estamos muito atrasados para buscar as crianças. Resumindo, a gente tava falando que ficava sempre caindo. Ficava não, fica sempre. Resumindo, passamos um ano. Foi o nosso ano de 2025. Foi quando deu tudo, desandou. Nós gastamos tudo o que nós tínhamos. Nós não conseguimos segurar o WhatsApp, nós não conseguimos segurar o Instagram. Então não tem como de onde os clientes vinham. A gente perdeu os clientes porque perde o WhatsApp tudo, caiu. Cai. Quando a gente consegue um novo WhatsApp, tem que construir toda uma base de clientes novamente. Por quê? Aqueles clientes antigos... Antes não acontecia isso. Começou a acontecer isso logo agora, entendeu? Agora aqui em 2025, nesse ano que a gente tá aqui, precisando de se restaurar. Eu perdi a minha base de clientes, onde eu criava sites e tudo mais. E aí, tipo assim, como eu não tava mais criando conteúdo pro YouTube, porque a gente tava se dedicando nesse novo trabalho, também parou de vir fonte de renda de outros meios. Ela também tinha parado, como tava dando muito pouco dinheiro lá no canal dela, porque ela se dedicava menos por falta de tempo, e a gente tava dedicando mais nesse outro trabalho, acabou que parou de vir renda de todos os outros lugares, parou de vir renda, a nossa renda principal era essa que agora começou a dar muito ruim. Começou a dar muito merda. Sempre que alguém me pergunta o que eu faço, eu falo, gente, eu trabalho com criação de site. Porque, de fato, é a coisa com a qual eu mais trabalhava e é a coisa, assim, que a gente mais pode falar a respeito disso, né? Esse outro nicho... Tipo assim, vocês sabem, né? Uma pessoa perguntar com o que vocês trabalham, a gente trabalha no nicho adulto. Não é, até porque é uma coisa, assim, mais off, gente. É mais off, sabe? Resumindo, é isso. Até porque também tem a ver com privacidade de outras pessoas, de qual a gente não pode falar. É um nicho mais reservado, digamos assim. Não é uma coisa que a gente simplesmente fala. Mas a nossa fonte de renda principal vinha disso. Ainda hoje vem disso. Mas é muito ruim, gente. A nossa renda tá com muitos meses mesmo, que a gente mal consegue fazer, pelo menos para sobreviver. A gente não tá conseguindo fazer para pagar todo para aluguel. E água, porque gente, água não é água. Energia. Água que a gente não paga porque no condomínio já vem inclusa. Só que a energia que é um absurdo, é a energia mais cara que a gente já pagou em toda a nossa vida, de todas as cidades que a gente já morou. Aqui a gente paga
R$ 500. Já teve vez da gente pagar mais de R$ 500 por mês Meu Deus. de energia. E a gente não tem praticamente nada dentro de Não casa. tem praticamente nada que use energia, sabe? Só a televisão, os computadores, que esses são E a os geladeira? únicos que ficam ligados o dia inteiro, e a geladeira. Não temos praticamente nada, nem máquina de Nem lavar. tanquinho, eu não tenho pra Ela lavar tinha, roupa. mas o tanquinho deu problema faz tempo. Ela lava na mão. Gente, ela lava na Lava mão. na mão. A gente não tem condição nem de comprar um tanquinho, não estamos em condição de mudar daqui para outra cidade, não estamos em condição de poder sair daqui porque a gente não pode, porque tem contrato assinado com Tem contrato assinado pra com aluguel. É, com A gente não pode sair porque se sair é quebra de contrato, tem que pagar um tanto lá, um absurdo. Temos que segurar as pontas agora, só que a gente não tá conseguindo fazer nem para sobreviver. E a gente decidiu mudar isso, a gente decidiu que a gente tem que fazer alguma coisa para poder mudar esse quadro, e a gente decidiu também compartilhar tudo com vocês que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer pra sair disso? A gente vai Pra gravar sair, tudo pra vocês. E a gente tá esperançoso que a gente vai sair dessa merda, desse buraco onde a gente caiu, onde a gente meio que entrou, não sei, se deixou cair. Foi vacilo nosso. E vamos registrar tudo pra vocês que seguem nós aqui no YouTube e lá no Instagram, tá bom? É isso, gente. Esse é só tentamos fazer um resumo. Falei muito porque era tentando resumir. Tentamos fazer um resumo. Não deu no resumo. Não deu o resumo, porque tá com 30 minutos, 40 que nós estamos falando. Mas é isso, então... Tem um monte de pergunta, um monte de pergunta que vamos responder tudo nos próximos vídeos. Um monte de pergunta que nos fizeram, Isso. tá? Vamos responder tudo nos próximos vídeos. Então você que não nos segue ainda, segue aí a Segue. gente pra ver aí o desfecho da nossa história de agora. Vamos contar mais uns detalhes da merda que também estamos sofrendo. Mais alguns detalhes que não contamos aqui nesse vídeo ainda, a gente vai contar no próximo. E também contar pra vocês o que a gente vai fazer pra nós poder sair disso. É isso. É isso. Segue a gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. inscreve. Deixa os comentários aqui falando Clica pra no vocês. sininho também pra Falando aqui o que notificação. você acha que a gente mais errou. O que você acha que... Se você já cometeu também alguns vacilos desses aqui. Vamos contar aqui também a respeito da cidade. Como é que tá sendo a nossa experiência. Nossa experiência por aqui. Depois Como a é gente- que é a cidade. Como é que é a cidade, depois a gente pode fazer vídeo mostrando algumas coisas aqui na Aqui cidade. da cidade também. Vamos contar mais alguns detalhes pra vocês depois. Não vai dar nesse vídeo porque já tá longo demais, mas é isso. Até Beijo. o próximo vídeo que Até não o vai próximo demorar. vídeo. Vamos voltar em breve, tá? Curte, segue aí, comenta, se inscreve. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Valeu, tchau, beijos.